raridade de um ou outro. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Campeonato Brasileiro I'm dialing in, just count it up, another win, can't get enough. Eu tô tão feliz que a audiência da gente tá aumentando ainda mais o pré-jogo, mas tá aumentando porque tem conteúdo. Não é porque ninguém tá fazendo favor, não, entendeu? Porque tem conteúdo, o cara vai lá, vê, fica, gosta, volta outra vez, volta e vai ficando. Então, se vocês convidarem também a galera pra vir, não só pro Bom Dia Rubro Negro, como também para nossas lives, porra, vai compor legal, porque é melhor, é muito melhor você convidando, indicando um amigo, uma amiga, um tio, alguém, velho. Esse cara aqui é massa, os canal, pá. Não tô falando contra pessoa, não, também, né? Senão você não topasse com minha cara. Se os espíritos não batessem, era complicado. Quarta-feira, por falar nisso, pré-jogo, audiência maravilhosa, aumentando a cada dia, claro, pelo conteúdo que a gente tem entregue aí para você, torcedor do Esporte Clube do Recife. Ladies and gentlemen. Nesta quarta-feira, o padrão Eu Pratico Esporte também entra em campo. É o esporte na Copa do Nordeste e não tem que mudar a chave, não. É só um caminho, é da vitória, é da melhora técnica, tática e pontual. Fortaleza Esporte. E você vai curtir todos os momentos, o pré-jogo com as principais notícias antes do apito inicial. Você vai ver a resenha da semana e saber notícias dos bastidores. Ao apito final, o padrão Eu Pratico Esporte TV se estabelece. É o pós-jogo, é a análise técnica, tática e a coletiva do técnico Márcio Goiano. Se experimentar, escolhe a gente. Venha-se embora, pratique esporte com qualidade, vista a nossa camisa. Eu Pratico Esporte TV. 16 anos, não são 16 dias. Uma razão para viver. Realmente. Vamos lá, vamos falar desse Esporte Clube do Recife, esporte que jogou no último final de semana, Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo que, antes de botar as imagens aqui pra gente analisar, cara, o técnico Anderson Moreira, que arrumou uma confusão arretada, e Deus é tão bom que disse assim, coloca na coletiva o Carlos Nascimento. Porque se eu vou pra essa coletiva, eu tinha puxado por esse cara e eu acho que acredito, eu tinha levado uma resposta da porra que eu ia querer. É o que eu ia querer. Mas eu não que Carlos não tenha feito, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tenho uma coisa com esse Anderson Moreira, velho, porque não se trata as pessoas da forma que o Anderson Moreira trata. Ele já tem uma voz que é horrorosa de se engolir. Uma voz que parece um coronel, mas não é do exército, não. Tá? Porque tem coronel no exército que representa um papel. Quando ele tá fora, ele é outra pessoa. Falo com propriedade. Pela TIM, que eu visitava todos os quartéis e coronéis, etc, e não sei nem o nome que dá. É o cara acima do coronel, que manda em todo mundo na região. Eu não sou militar, não tenho pra quê, mas eu visitava esses danados aí dessa turma boa e, porra, bicho, eu quebrava toda a imagem que eu tinha. Claro, né? Eu não era subalterno dele, mas tá ligado? E o interesse também, né? De negócio. Mas assim, o que eu tenho pra dizer é que é horrível o que ele fez. Eu fiquei sabendo que não foi jogado nenhuma lata nele. Tinha uma lata por ali, claro, devem ter, sei lá, jogado no gramado em outro momento, alguma coisa. Ele pegou a lata, fez que ia jogar no torcedor. Aí meu querido diretor, né, o Ventura, disse alguns carinhos pra ele, alguma coisa, que ninguém fala por obséquio, né? Então, houve aquilo ali. Vem pra cá, vamos... Porra, isso é coisa de profissional de futebol. Porque se o cara trabalha no teatro, e olha lá, viu? E olha lá, tô falando uma coisa mais clássica, o cara é bailarino, o cara é um gerente de banco, o cara é qualquer função, velho, que não seja em futebol. O cara, bicho, tem todo o direito, né, fora do futebol, de entender, não entender.
Ele me chamou disso, feio é tu, infinita... Sei lá. Eu tô brincando, criança é assim, né? Porque a justificativa dele, me permito antes até de falar do jogo, a justificativa do cara é que ele foi chamado de filho da mãe, para não dizer filho da puta, na Ilha do Retiro. Meu irmão, enquanto atleta, isso era o mínimo que eu ouvia quando um passe não era correto, quando alguma coisa acontecia, cabeludo não sei de quê. E aí, velho? Eu estou no estádio de futebol, e diga-se passagem, viu? Hoje, o estádio é completamente diferente daquela época. Naquela época, a turma corria pra dar em gay, mulher chamada de puta na arquibancada, levasse tua mãe, tua irmã, tudinho pra tu ver como é que era a arquibancada, e o constrangimento era geral pra quem, né? Eu criança olhando, eu lembro disso. Compensação, enquanto criança, mas muito novo, eu lembro muito vagamente de estar assistindo o torneio início no Arruda. Torneio início, para quem não sabe, o Campeonato Pernambucano ia começar, então pegava os times participantes e cada time jogava, salvo engano, 30 minutos contra o outro. E os vencedores iam ficando até ser o campeão do torneio início do Campeonato Pernambucano. Quando o Campeonato Pernambucano era Campeonato Pernambucano e o calendário, claro, permitia. Era outro mundo. Mas eu lembro, só para findar isso aqui, eu criança e ter Náutico de Santa Cruz, o cara passando aqui, nem por isso se esculhambava. Eu lembro disso, quando que muito vago, sabe, criança que pouca coisa, mas eu lembro. E muitos colegas com mais idade, claro, falam disso e eu ligo um fato ao outro. Mas assim, o cara ir para um estádio profissional, técnico de futebol, tipo o Roger, foi chamado de burro e se ofender. Burro é a frase que o torcedor, não só do esporte, como qualquer outro, vai te chamar se for técnico, né? Como presidente, vai ser mandado tomar um suquinho de caju de vez em quando, como muitos já foram na arquibancada. Necessariamente não é aquele suco de caju, não, mas é um protesto. Eu tô puto contigo, fulano. Vai tomar um suco de caju. O técnico é burro. Ou o cara é filho da mãe, não sei o quê. Cara, então tu tá no lugar errado. Vai trabalhar no octógono, né? Chamar o cara disso, dar porrada e dar porrada, ser machão, brigão, e essa coisa toda. Mas me chamou a atenção, eu juro por Deus, tudo que é mais sagrado. Esse professor, o senhor deu a resposta pro colega, mas não ficou, porque eu ia perguntar a seguinte situação. O senhor, com sua idade, o senhor já passou por aqui, o torcedor já não tem, né, esse caminho. Mas eu lhe pergunto, você acha que não é muito pouco para um profissional qualificado como o senhor é, não, de tantos anos, se preocupar com o cara que está chamando, falando da sua mãe, com todo respeito à vossa mãe? Porque não existe isso daqui. Aquilo ali, ele estava ávido por aprontar alguma coisa com a torcida. E digo mais, me espanta o torcedor do esporte não ter chamado ele de muito mais coisa enquanto ele entrava. Porque ele foi nefasto para o esporte. Esse Aju que tá aí jogando, titular, menino bom, de família, mas que errou naquela época, mas não precisava ser condenado. Ele condenou o guri. Eu estava na coletiva, a meio metro dele, na mesma cadeira que eu falo com vocês, estou vendo na Ilha do Retiro. O que é que ele fez? Botou pra lascar no guri. Mas tem uma situação que só os líderes e os professores, as pessoas diferenciadas, sabem fazer. É expor até onde pode expor um assunto e dar o esporro e falar mesmo, se você quer o bem, na frente da pessoa. Eu tenho quase certeza que não deu nem tempo dele falar com o guri e dizer o que ele disse pro público. Então, para mim, isso foi uma escrotice da mais qualificada, como diz uma tia minha, baixaria em alto nível, quando ela vê vergonha alheia. Foi escrotice em alto nível. Em alto nível. Porque primeiro fala com o guri, faz a pré-eleção e depois fala, não, a gente vai conversar aqui internamente, pererê. Porque eu erro, meu irmão, tu erra, todo mundo erra, mas ninguém pode, nem deve ser cancelado. Imagina, velho, o cara rime de família, todo mundo dependendo do cara, e os caras chamando, só não chamou o menino de filho disso, filho daquilo. Mas para poucas palavras, eu não lembro aqui o texto, se alguém lembrar aí dessa coletiva, se eu não conhecer a Ju, é um maloqueiro, um marginal, um filho da mãe. Não merece estar nem vivo essa miséria, né? Essa alma cebosa, sei lá o quê, como chama aqui em Recife. Então, eu achei muito pouco. Ficou feio pro profissional. E me espanta
Mais ainda, quando ele, seu Galo, e daqui a pouco, não se assustem, tá liscado, não estou dizendo que é a gestão agora não, mas daqui a pouco que eu digo, é algum gestor lembrado de Lisca doido. Não, mas foi com outro, Lisca agora. Mas, Alessandro, a pena é ad eterno contigo? Meu irmão, é aquela história. Eu não vou eliminar ele do trabalho. Eu perdoo. Eu só não quero perto de mim. Vá ser feio. Tudo bem. Prazer, tudo bem. Mas, velho, não puxa papo comigo não, porque tu é escroto. Sabe que eu não gosto de escrotice. Então aqui, na ilha, na minha casa, no meu carro, só entra gente que eu acho que pode acrescentar uma coisa. Então na Ilha do Retiro, Galo, quem foi que Galo fez? Galo, eu não vou dizer que ele armou um time de propósito não, mas para poucos, né, quem sabe os bastidores, para poucas palavras, o Sport se lascou quando ele podia mudar de fase na Copa do Brasil. E em seguida, recebeu uma proposta antes do jogo contra o Inter, montou um time e foi para o Internacional de Porto Alegre. Tava na cara, né, meu irmão? Lisca, preciso dizer, não. E Henderson, não só por isso, como ele respeitou todo mundo ali na coletiva, os profissionais e tudo mais. Então, é um cara, para mim, uma persona não grata. E toda vez, pode anotar, esses três caras, quando pintar o nome, eu vou começar a criticar. Não, mas você é um de serviço não. De serviço é colocar ainda um cara desse aqui. Henderson tem ambiente para trabalhar no esporte. Tem daqui a 15 gerações que não vai lembrar dele. Daqui a 15 ele está aposentado. Mas hoje ele, Lisca, talvez alguns aí não saibam do Galo, né? Que nem técnico é mais, etc. Mas para mim, errou. Não, mas na minha casa, com o meu carro, receber meu bom dia, ele até recebe. Mas dialogar, sentar e tomar uma cerveja, uma água. Não quero, meu irmão. Em primeiro lugar é energia. Mas enfim, vamos embora. Então, o Henderson teve isso, né? E eu não curti mais uma vez, porque o negócio dele é com a torcida. Ele estava doido para encontrar alguém que fizesse alguma coisa. Porque não justifica. Filho da mãe, filho da puta, que ele foi chamado, né? O cara ameaçar que jogar uma lata. Ele pensou duas vezes, né? Aquela história. Não ameaça, não. É melhor jogar, né? Porque não, mas eu não joguei. Porra, tu pegou um negócio, fizesse menção, mas eu não joguei. O ato de pegar e fazer a menção já é a mesma coisa, né? Então, puta merda. Vamos embora. Ladies and gentlemen. Nesta quarta-feira, o padrão Eu Pratico Esporte também entra em campo. É o esporte na Copa do Nordeste e não tem que mudar a chave não. É só um caminho, é da vitória, é da melhora técnica, tática e pontual. Fortaleza Esporte, e você vai curtir todos os momentos, o pré-jogo com as principais notícias antes do apito inicial. Você vai ver a resenha da semana e saber notícias dos bastidores. Ao apito final, o padrão Eu Pratico Esporte TV se estabelece. É o pós-jogo, é a análise técnica, tática e a coletiva do técnico Márcio Goiano. Se experimentar, escolhe a gente. Venha-se embora, pratique esporte com qualidade, vista a nossa camisa. Eu Pratico Esporte TV. 16 anos, não são 16 dias.